Nós estivemos na última semana trabalhando aspectos, que envolvem a realidade do pacto da redenção. E vimos naquela ocasião como o nosso Deus trabalha para que nós nos envolvamos e nos relacionemos profundamente com Ele. O pacto da redenção nos mostra o arranjo, por assim dizer, entre o Deus Pai e o Deus Filho para salvar o seu povo. É interessante observarmos que, quando olhamos para tudo isso, desde que começamos a trabalhar os pactos, entendendo a criação, estamos aí trabalhando criação e queda, vemos toda a beleza da ação criativa de Deus, quando Ele estabelece todas as coisas e nos dá um mundo prontinho para que nós possamos assim atuar, trabalhar, fazer, desenvolver e multiplicar tudo aquilo que o Senhor nos deu. Uma decisão errada, uma escolha falha, coloca tudo em prejuízo. E desde então nós amargamos esses prejuízos, nós lidamos com essas questões e nos vemos muitas vezes às voltas com problemas que aos nossos olhos são insolúveis. Tanto que não é incomum encontrarmos no meio da humanidade pessoas completamente descrentes com a humanidade. E as nossas redes sociais estão cheias de pessoas exaltando a sensibilidade, a beleza dos animais. É por isso que eu prefiro os animais, a humanidade está perdida, De fato, a humanidade ela é bastante complicada, nós temos muitas questões a serem resolvidas, mas nós, meus irmãos, conquanto sejamos cristãos, não podemos nos esquecer de que tudo isso já foi sanado. E se nós olhamos para o contexto humano e vemos ainda muitas dificuldades, é importantíssimo que nós reconheçamos que boa parte desta humanidade ainda não se rendeu aos pés do Salvador. Que boa parte desta humanidade, que inclusive desacredita, que inclusive já desistiu, que não quer mais se relacionar, que prefere, muitas vezes, adotar animais, a criar filhos, a se desenvolverem, a se multiplicarem, como o mandato social estabelece, nós precisamos lembrar que esta humanidade foi redimida. E aqueles que pela fé entendem essa bênção, são restaurados e entram no maravilhoso e desafiador processo que nós chamamos de santificação. Inclusive aqui, a guisa de spoiler, é o tema do nosso trabalho esse ano. Porque o Senhor Jesus, quando vem e nos justifica, sabemos muito bem disso, mas Ele nos insere num processo, e esse processo não é de salvação, mas é de santificação. Fomos salvos, mas inseridos num contexto de aprimoramento que nós conhecemos como santificação, o qual nos desafia dia após dia a sermos mais assemelhados a Cristo Jesus. Então, diante deste pequeno pano de fundo, só para a gente fazer uma conexão com o que nós trabalhamos até aqui, nós chegamos a um ponto em que muitas vezes pensamos que tudo já era, tudo está perdido, não há mais esperança, não adianta mais, lutar para quê? É melhor eu cuidar dos meus, é melhor eu cuidar da minha vida, porque esta questão de envolver-se com a justiça, com a verdade, é um papo furado, para onde quer que nós olhamos, nós só encontramos prejuízo. E esta, bem da verdade, é a leitura que o livro de Eclesiastes nos faz, do mundo. É maravilhoso e desafiador e profundamente pesado você olhar pela lente de Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, porque ele vai para todos os cantos que ele pode ir. Ele tinha poder, ele tinha sabedoria, ele tinha riqueza, ele tinha condições, e ele experimenta de tudo. Ele vai às instituições, ele vai aos poderes, ele vai às famílias, e o que ele percebe é um prejuízo generalizado. Nada funciona como deveria. As agências que deveriam ensinar as pessoas a temerem a Deus são corruptas.
Aquelas que deveriam guardar a lei, pervertem, torcem o direito. E quando ele olha para as instituições mais basilares, ele também vê grandes prejuízos. Casamentos, relacionamentos, amizades, tudo está prejudicado. E aí, a grande suma do seu trabalho analítico ali é dizer: tudo é vaidade, tudo é como o vento, nada é nada. Mas há um detalhe que ele destaca ali, meus irmãos, que a gente não pode esquecer. Deste lado do sol, debaixo deste sol. Então, o que o Eclesiastes reconhece, o pregador, Salomão, ele está dizendo o seguinte: na nossa porção aqui, tudo é complicado, tudo parece perdido, mas a esperança não está aqui, está para além do sol. Então, com isso, ele nos faz reconhecer a nossa frágil condição e a nossa percepção do quanto nós devemos depender da eternidade. Então, quando tudo parece perdido, a paz, ela volta a se restabelecer. E essa, meus irmãos, é a linha pela qual nós trilharemos nesta manhã, porque nós pensaremos aqui nos desdobramentos, não é, do pacto. O pacto do Senhor é um só, mas esse pacto ele se desdobra, ele se manifesta em diferentes aspectos, e nós procuraremos aqui, meus irmãos, com a ajuda do Senhor, não é, e a sua palavra, entender o que isso significa para nós. Quando pensamos em paz restabelecida, certamente você viaja e chega à faixa de Gaza e perceba: puxa, lá não tem paz. Quem sabe você viaje mais um pouco e chegue à Ucrânia e lembre: puxa, mas tem uma guerra que se estende lá já há muito tempo. Você lembra aqui das mensagens que nos chegam semanalmente do campo missionário, e lembra, né, dos temores, da agonia, das inquietações de pessoas que estão tentando pregar o Evangelho em locais onde isso é criminalizado, e você pensa: puxa, que paz é essa? O pastor ficou doido. Como é que a gente vai falar de paz? Mas a paz, meus irmãos, a qual nós nos referimos aqui, não é esta paz, conquanto ela seja importante e necessária, e devamos trabalhar por ela, mas estamos pensando na paz que o pecado tirou, roubou entre nós e Deus. Aquela paz que havia quando tudo foi criado e quando Ele nos entrega um mundo prontinho, limpinho, como o contexto da nossa atuação, onde deveríamos viver sempre na presença de Deus, fazendo tudo para satisfazer a sua vontade. E tudo isso foi perturbado quando o pecado resolve sentar na nossa mesa. Então é importante que nós entendamos que quando pensamos nessa ideia de uma paz restabelecida, estamos pensando na perspectiva de uma criação assegurada pelo cuidado eterno. Quando olhamos, meus irmãos, para tudo que o Senhor fez, para as estrelas, para o céu, para a terra, para a vegetação, os animais e o próprio homem, nós precisamos sempre considerar que quem mantém tudo isso funcionando harmoniosamente, a despeito da desarmonia que nós muitas vezes causamos, é o Senhor, né? Então Ele é a fonte de sustentação e poder para a criação. Estamos pensando aqui, meus irmãos, na questão que envolve, né, redenção. Eita, agora foi rápido demais. Redenção e graça, né? Porque quando olhamos para a criação, percebemos o Senhor disponibilizando tudo para nós. Mas vem o pecado. E o pecado nos coloca diante de um contexto de necessidade, né? E aí nós poderíamos pensar: o que faremos agora? O que será de nós? Normalmente é a pergunta que se faz quando tudo fica prejudicado. E agora? A gente olha para a cara um do outro e diz: como fazer? Como é que eu me livro disso? Como é que eu saio dessa situação? Como é que eu venço essa tribulação, né? Na quarta-feira eu falava aqui o meu entendimento sobre tribulação. Como é que eu saio de dentro desse turbilhão? Como é que eu resolvo isso aqui?
Essa era uma pergunta, meus irmãos, que o primeiro casal não tinha como responder. Não tinha. E não havia ninguém ali que, como no início, né, de tudo, sugerisse para ele alguma saída. Porque quando tudo estava perfeito, houveram, né, intromissões que os levaram a tomar a decisão que tomaram. Mas quando tudo se perdeu e perceberam a perda de muitas coisas, não houve quem chegasse para eles e dissesse, além do Senhor, claro, e aí, faz assim que resolve. Não. Eles ficaram vendidos, atemorizados, perdidos, e aí surge a necessidade, né, no coração humano, mas o Senhor já havia preparado tudo isso, né, de redenção, e graciosamente Deus nos concede tudo isso. Então, quando olhamos para a perspectiva dessa criação, a sua segurança advém da garantia eterna. Não há nada, meus irmãos, neste mundo que possa fazer com que tudo aqui persista. Há esforços, claro. Nós estamos vivendo dias cada vez mais quentes, e aí é impossível a gente não lembrar das advertências feitas, né, nos anos anteriores. Vai esquentar, o aquecimento global está aí, a água vai acabar, vai ficar tudo mais difícil. Hoje a gente está aí pensando, né, já tem gente aí com mirabolâncias, né, tentando verificar se há possibilidade de colonizar algum lugar fora daqui, porque já estão contando com a impossibilidade da vida na Terra, por conta das nossas dificuldades e excessos. Mas é o Senhor quem garante. Ele que criou o mundo, Ele que fez todas as coisas, é Ele mesmo que vem nos sustentando e nos mantendo, e será assim até o final. Porque há, meus irmãos, um aspecto que nós não podemos desconsiderar, que é a sua fidelidade pactual. O que nós poderíamos entender sobre isso? Aí eu queria que você participasse um pouquinho. O que você entende quando você ouve essa expressão? Fidelidade pactual. Microfones apostos aí. Volta aqui com um. Samuel está ali também. O que é fidelidade pactual para você? Os exemplos do seu dia a dia, pense. O que é fidelidade? O que é pacto? Pensar, gente. 1, 2 e? Quem falou? O casamento já seria um casamento. Exemplo disso? Com certeza. Você gosta desse tema, né, Samuel? Muito bem. Fidelidade pactual. Casamento. Qual é a sustentação do casamento? Contrato. Que também está envolvido na perspectiva do casamento, né? É um contrato. Quando duas partes se ajustam para cumprir o mesmo propósito. Qual é a grande questão aqui? Deus, Ele é a parte e Ele é o garantidor, não é? Lembra daquela expressãozinha que a gente usava como brincadeira, quando a gente começou a ter acesso, não é, a esses produtos importados, e você perguntava, né, qual é a garantia? O vendedor de lá, a garantia sou eu? Só Deus pode falar isso. Quando você chega e diz para o Senhor, meu Deus, como vai ser? Deus fala, a garantia sou eu. Confia em mim. É com base nisso que Ele pode dizer para alguém, sai daí, moço, deixa a sua parentela aí, sai do meio desse povo, sai dessa cidade que você conhece, onde você cresceu, onde você sabe cada contorno, e vai para um lugar que eu te mostrarei. O que alguém assim está querendo dizer para essa pessoa, que está recebendo esse desafio? Eu sou a sua garantia. Eu, somente eu, posso dar a você sucesso nesse empreendimento. Então, por que a gente pode continuar crendo na segurança do pacto da criação, do pacto da redenção e do pacto da graça? Porque todos esses pactos têm uma mesma fonte garantidora, e ela não é o Banco Central, não é o FGC, é o Senhor. Não é? Quando você faz uma transação de cunho financeiro, não é? Quando você se relaciona com uma instituição financeira, uma das coisas que você precisa verificar é se ela tem, né, fundo garantidor, se ela tem um embasamento do Banco Central, porque isso aí em tese diz que se ela quebrar, o banco segura as pontas.
não é? Mas, agora, como é que nós podemos, meus irmãos, caminhar por esta vida sem confiar na segurança, na garantia, no respaldo do Senhor? Porque foi Ele quem criou a vida. Então percebam como é loucura a ideia daqueles que matam a Deus, porque eles estão simplesmente dizendo: ó, você me deu a vida, agora não preciso mais de você, deixa que eu me viro. É assim? É como uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta e ela caminha 2 metros, não é equilibrada ali. Pai, já sei, não precisa segurar mais não. Tá bom, o pai solta, puf, lá na frente ela cai. Não é assim? Mas quem é que nos mantém, meus irmãos, firmes o tempo todo, senão o Senhor? Então é importante a gente entender que em meio a tudo isso a vontade de Deus prevalece. Por que eu estou fazendo esse exercício de lembrar vocês do que é fidelidade pactual? Porque há uma tentação muito grande em nosso coração de olhar: puxa vida, estava tudo tão bonito, o mundo estava perfeito, estava tudo certinho, não é? A infeliz da serpente entrou na situação, conquistou o coração da humanidade e agora lascou tudo, não é? Acabou com tudo. Aí a gente pensa: puxa vida, a criação foi prejudicada, o pacto que estabelecia todas as coisas foi anulado. Será isso? Não, meus irmãos. Um dos nossos objetivos hoje é entender que o pacto da criação não foi anulado, que o pecado, embora tenha feito um estrago muito grande, ele não pôs a perder o grande projeto do Senhor, não é? Então ele segue firme. O pacto da criação segue firme. Observe esse diagrama aqui. Então nós temos aí uma ilustração que mostra, não é, esses níveis pactuais. Esse grande retângulo aqui é o pacto da criação. Dentro dele está o pacto da redenção. Então o pacto da criação estão ali, né, os primeiros capítulos de Gênesis, quando Deus forma todas as coisas. No meio de tudo isso acontece a queda, não é? Diante da queda, o Senhor estabelece o pacto da redenção, que é um pacto estabelecido, não é, entre o Deus Pai e o Deus Filho. Eles estão aí em acordo para resolver o nosso problema. Tá certo? Aí surge dentro disso um terceiro pacto, vamos colocar assim, não é? Que é o pacto da graça, que uma vez estabelecido o pacto da redenção, o que o pacto da redenção traz para nós? Vamos ver quem lembra da aula passada. O que ele traz para nós? Aula passada, gente, está fresquinho, hein? O que ele traz? O que ele envolve? Qual é o seu arranjo? Gente, eu estou um professor muito ruim, vocês já esqueceram? Não. A cabeça de vocês é boa, vocês lembram de coisas, ó. O que o pacto da redenção traz, gente? Ele traz o conserto, eu usei essa palavra. O conserto entre o Pai e o Filho para... Oi? Para a salvação. Obrigado, Isaac. Certo? É quando Deus e o Pai, Deus Pai, perdão, e o Filho resolvem salvar. Lembrando sempre que não é um plano B. Isso aqui foi antes de tudo. Tá certo? Então isso já estava acertado. Então Deus sabia que a gente ia cair? Sabia, mas isso é outra aula, tá? Então olha só, nós temos aqui o Senhor dentro do pacto da criação, cuidando da nossa redenção. Aí nós temos o pacto da graça. O que é isso? O pacto da graça é como o pacto da redenção é desenvolvido, tá? Aí o conserto é entre Deus e o seu povo. É Deus falando assim, ó, eu vou salvar vocês, tá certo? E o que vocês vão fazer? Quem sabe? Só crer, rapaz. Foi no coração assim, né? Acertou. Crer. Ou seja, vocês não vão fazer nada, porque até a fé o Senhor infunde em nosso coração, certo? Então aí nós percebemos que quem é o garantidor aqui?
Responde, gente. Quem é o garantidor aqui? Quem é o garantidor aqui? Deus, Deus, Deus. Então Deus é o grande garantidor, meus irmãos, de tudo aquilo que nós recebemos hoje como bênção. Então, percebam como não dá para a gente falar assim, não, eu em algum momento, não dá. Eu em algum momento estava perdido. Eu em algum momento perdi a mão na administração da criação. Eu em algum momento estava vagando sozinho e Deus resolveu me buscar. Eu em algum momento não sabia nem quem eu era e o Senhor, por sua graça, me levou para a sua casa e me fez seu filho. Olha como isso é maravilhoso. Quer um sermão mais bonito que esse? Precisa. Então, o Senhor está amplamente envolvido, meus queridos, em nos resgatar. Então, ele é um pacto gratuito, feito em Cristo, entre o Deus ofendido e o homem ofensor. Lembra de Mateus 18? Está aí, ó. Jesus sabe do que está falando. E como eu sempre digo para vocês, Jesus não nos recomenda nada que ele mesmo já não tenha feito. Aí quando o irmão chega para o pastor, pastor, o senhor não sabe o que o irmão fez comigo? O senhor disciplina ele, pastor, porque ele me ofendeu. Aí o pastor, sim, meu filho, vamos sentar, vamos conversar. Você já leu Mateus 18? Ah, pastor, quer dizer que eu que vou ter que ir lá no bonitão? É, porque foi assim que Deus fez com você. Para começar, né? Entendeu, meus irmãos? É o ofendido que vai atrás do ofensor propor conserto, propor restauração, propor harmonia de novo. É Deus que vem. Não é você que achou Deus. Não foi você que aceitou o Senhor. Não foi você que disse, Senhor, eu te quero agora. Não. Foi Ele que resolveu falar assim, eu ainda quero você. Apesar de tudo, apesar de você, né? Minha casa está aberta, os meus braços. Eu ainda estou no portão, esperando você voltar. E mais que isso, trabalhando pelo seu retorno. Aí diante disso, meu querido, o que a gente fala quando a gente chega diante da responsabilidade do perdão, né? Vamos pensar aqui com Charles Hodge, para a gente entender um pouquinho melhor isso. De fato, há dois pactos relacionados com a salvação do homem apostatado, né, desviado. Um entre Deus e Cristo, que é o pacto da redenção, e outro entre Deus e seu povo, que é o pacto da graça. Esses pactos, eles são diferentes, não só quanto às partes, tá? Porque percebam que em um, todas as partes é Deus. No segundo, nós estamos envolvidos, mas também em suas promessas e condições. Ambos são apresentados de maneira tão clara na Bíblia que não devem ser confundidos. O último, o pacto da graça, baseia-se primeiro no pacto da redenção. De um, Cristo é o mediador e oferenda, não é? Do outro, ele é uma das partes concordantes, tá? Então, no pacto da redenção, o que a gente viu no domingo passado também? Que o pai e o filho estabelecem que quem seria dado em sacrifício pela satisfação dos pecados seria o filho. Então, o filho estava lá fazendo esse negócio. Tá, nós vamos fazer assim, e você, beleza, eu vou, né? Isso é muito forte, meus irmãos. Então, Cristo, ele é ao mesmo tempo o mediador e a oferta. Ele vê a situação, propõe uma solução e se oferece como solução. Então, com isso, ele conserta o problema que Adão causou. Adão causou o problema, mas ele não tinha solução. Nem se ele morresse, resolveria. Porque se ele morresse, se ele fosse aniquilado, nós não estaríamos aqui. Então isso não resolveria. Então era preciso que alguém puro, que estivesse envolvido na perspectiva inicial, concluísse esse projeto, né? Então muito interessante aqui a explicação de Roger.
Então, diante disso, o que é que nós temos aí, diante da graça? Usufruir sem moderação. É assim. E aqui eu vou querer a sua participação para a gente entender como isso se processa, né, a partir da Bíblia Sagrada. Então vamos lá. Alguém abre para a gente aí Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Outro irmão, Marcos 1, 14 e 15. Outro irmão, Mateus 11, 28 a 30. Outra pessoa, João 5, 24 a 25. Uma outra pessoa, João 6, 44. E um outro irmão, o texto mais presbiteriano de todos, Efésios 2, 8 e 9. Tá bom? Podemos começar? Então, só um minutinho. Luciane é sempre pontual. Então vamos lá. Se você tem que usufruir graça sem moderação, onde é que você encontra isso na Bíblia? Vamos ver o que Marcos 1, 14 e 15 diz? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o que Cristo está fazendo aqui? Exortando. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o que Jesus está fazendo aqui é dando um choque de realidade. Gente, espera aí, muda de vida. A questão agora é diferente, não é? A prisão de João deu início, não é, a um processo, não é, a um ministério que tinha um objetivo, uma perspectiva própria, não é? Então João foi preso, Jesus foi para a Galiléia e ele começou a pregar o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, ou seja, mudem de vida e tenham fé, certo? Porque qual era o contexto? Era um contexto de debandada, as pessoas não tinham pastor, as pessoas não tinham orientação, não tinham conhecimento e andavam perdidas como ovelhas que não têm pastor. Essa foi a constatação dele logo ali no início do seu ministério, quando ele sobe no monte para ensinar essas pessoas. Então Cristo, meus irmãos, nos exorta a usufruir dessa graça, porque é preciso graça para que nós nos arrependamos, é preciso graça para que nós tenhamos fé. Fé não é algo que você toma, não é um remédio que você compra, não é um produto que você conquista. Graça só tem uma fonte, e esta fonte se chama Jesus Cristo, tá certo? Quem achou Mateus 11, 28? Olha só que interessante, é o convite de Jesus. Cristo está convidando a experimentarmos a sua graça. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu darei o quê? Alívio. Alívio de quê? Alívio do pesado jugo, alívio da ignorância, alívio, não é, da crueldade, da dureza, de todas as dificuldades nas quais o pecado nos inseriu. Cristo é esse que nos convida, meus irmãos, para usufruir da sua graça e recebermos alívio de todas as mazelas que o pecado trouxe sobre nós. Isso, meus irmãos, é libertador, porque muitas vezes, por desconsiderarmos, por negligenciarmos esta verdade, nós continuamos como que, não é, pressionados, machucados por todas essas coisas. Então, Jesus nos convida a uma vida nova, a uma vida leve, leveza. Você já ouviu o reverendo Jeremias Pereira falando assim: gente, vou dar um conselho para vocês, viva leve, viva leve.
Eu falei, rapaz, isso é bom, eu vou trazer isso para mim. Então, para que peso? Para que? Não, chega, a vida, não é? O pecado já estragou demais a nossa vida. Vamos tentar, vamos buscar no Senhor, não é? Suavidade. E suavidade não é covardia. Suavidade não é não dizer a verdade. Suavidade não é compactuar com o pecado. Suavidade é fazer tudo isso, mas sempre conduzidos pela verdade, pelo amor de Jesus e pela orientação segura da sua palavra. Tá bom? Vamos mais um texto? Senão a gente gasta todo o tempo aqui. Cristo nos convida, Cristo nos exorta, mas o que mais Ele faz? Quem achou aí? João 5, 24 e 25, leia por gentileza. Estenda a mão aí para o pessoal levar o microfone, para todo mundo ouvir a sua leitura. O pessoal que está acompanhando pela live não consegue ouvir você sem o microfone, tá bom? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Olha, que maravilha! Cristo vivifica, e isto é resultado, é obra da sua graça. Ninguém experimentará, meus irmãos, a vida tal como ela é, sem a graça do Senhor. Por mais que tenha, por mais que possa, por mais que seja, sem a graça, sempre será uma vida sem graça. Para não dizer desgraçada, né? Mas sem graça, certo? Porque vida de verdade, meus irmãos, só pela graça de Jesus. Então o que João está dizendo é o seguinte: a vida, meus irmãos, tem um nome, e o nome desta vida é Jesus Cristo. E como é que Ele faz para que nós experimentemos e usufruamos dessa vida que só Ele tem? Graça, favor imerecido, é sem mérito. Eu não poderia, eu nem deveria, eu não mereço, mas Ele me deu. Por quê? A única explicação é o seu amor. A razão para esse amor? Não tem. Razão para me odiar? Tem muitas. Mas Ele resolveu me amar. E eu só posso agradecer e reconhecer isso como sua graça poderosa, não é? Então, vivificação, somente pela graça. Por isso, usufrua sem moderação. Sabe, meus irmãos, muitas vezes a gente resolve não viver. E ficar preso em coisas que fazem com que a sua vida se torne densa, difícil, pesada, sem graça. Pense, essa é a vida que o Senhor tem para você? Essa é a vida que Ele morreu para que você tivesse? Não é. Então pense bem. Vamos aí ao outro texto de João, 6,44. O que nos diz? Muito bem. Deixa ela ler também. Vamos ver ali com a... Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Joia, os dois últimos textos, né? A Isabel leu para a gente aqui, João 6,44. E esse texto, meus irmãos, nos faz lembrados de que Cristo é o único que pode nos conduzir. Mas há uma questão aqui que faz toda a diferença. É o seu fator atrativo. Lembramos que a graça é irresistível. Quando Ele chama, não há quem resista. Não há quem diga não. Certo? Então Ele diz: ninguém pode vir a mim, ninguém pode estar aqui se eu não o trouxer.
Mas ele diz: eu vou trazer, mas vou levar a um nível ainda mais excelente. Eu o ressuscitarei no último dia. É vitória em cima de vitória. Então Cristo atrai, e é Cristo quem salva, conforme o texto que a Radassa leu, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, no final, meus irmãos, nem eu nem você poderá dizer: eu fiz, eu mereci, eu estava lá, eu era alguma coisa. Bom, não. Cristo fez tudo. E essa, meus irmãos, é a grande sacada dos pactos. Cristo fez tudo. Essa foi a constatação de Martinho Lutero no final. Lutero, você é o grande mentor da reforma. Eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo. E é sempre assim, meus irmãos. Se nós conseguirmos viver, meus queridos, uma vida digna diante do Senhor, entendendo que toda a nossa dignidade, a mais perfeita obediência, é ainda como um trapo de imundícia, nós podemos dizer: graças a Deus que eu consegui ser pelo menos isso, porque sozinho eu não poderia. É Ele quem me dá condições para poder viver dessa forma. Portanto, meus irmãos, entendamos, reconheçamos e agradeçamos, mas não percamos de vista o poder dessa graça que nos é ofertada, como o próprio nome já diz, gratuitamente. Nós lutamos, nos matamos, morremos por coisas efêmeras, nos esquecendo muitas vezes que temos algo tão maravilhoso em nossa vida, que muitas vezes é negligenciado, porque esquecemos do encorajamento, muitas vezes recusamos o convite, rejeitamos a vida, seguimos outros rumos e nos perdemos, porque não consideramos a obra de Jesus. Então nada mais importa, nada mais importa, não é? Prossigamos. Esse pacto, ele é destacado na Bíblia em alguns estágios, não é? É interessante porque isso vai nos levar a uma compreensão de que o pacto do Senhor ele é desenvolvido em meio a alianças, né, que eu vou chamar aqui de alianças pactuais, certo? Então há uma progressão, né, na revelação, na demonstração e desenvolvimento, né, do pacto ou dos pactos, que mostram que ao longo da história humana o Senhor vem intensificando, tá? Até chegar em Cristo. Nós vamos perceber isso aqui. Vou tentar explicar para vocês. Não é difícil, mas percebamos aqui. Nós temos o pacto da criação, correto? Todo esse quadro verde. Daí está quase amarelo, né? Mas o pacto da criação está estabelecido. Todas as coisas foram criadas, tudo foi estabelecido, disponibilizado, e nós vamos atuar nesse contexto, né? Houve a queda, e nós, por meio da queda, conhecemos, isso é importante destacar, o pacto da redenção ele não foi pensado por conta da queda, mas a queda foi o meio pelo qual nós conhecemos o pacto estabelecido na eternidade, o pacto da redenção, que é desenvolvido em nós, né, na nossa vida, por meio do pacto da graça, que é quando... O que é o pacto da graça? Pode falar, gente. Deus com seu povo. Isso. O ofensor, né, o ofendido buscando o ofensor. Tá certo? E aí, nós temos aí essas 6 alianças pactuais que se desenvolvem ao longo da história, tá? Nós temos aí a primeira com Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi e Cristo, tá? Então aqui, meus irmãos, nós estamos diante de uma progressão, né, revelacional,
o Senhor vai se mostrando, o Senhor vai se revelando, mas à medida que Ele vai nos colocando tudo isso, Ele vai também nos conduzindo dentro da compreensão do pacto, tá certo? Nós vamos explicar isso melhor. Então, chamaremos aqui, para a nossa compreensão, de estágios da graça. Então, nós temos aí todo o contexto que nos apresenta, o reino de Deus, a sua criação, e dentro dessas alianças estão os mandatos. Quais são? Os mandatos da criação? Social, Então nós temos o mandato espiritual, social e cultural. Até chegarmos em Cristo, e Cristo é eu ouvi? Consumação, tá? Então, qual é a ideia aqui, meus irmãos? Que a gente parte do início até chegar no quadro completo, tá? Então, por isso a ideia aqui, eu vou desfazer o quadro, Foi. Aí nós temos a criação, nós temos a redenção e nós temos as alianças. Percebem? Deus está agindo em momentos distintos, tá? Mas percebamos aí, como funcionam esses estágios da graça. O primeiro estágio, meus irmãos, é o proto-evangelho. Qual é o texto que nos apresenta o proto-evangelho? Vamos, gente. Gênesis 3,15, o que diz? Certo. Lê o texto aí para a gente. Mas tem que ser rápido, a gente só tem 7 minutos para terminar a aula. Então, se você quiser entender, tem que me ajudar. Isso. Exato. Então, Deus estabelece aqui uma aliança com Adão. Deus está conversando com Adão. Certo? Então, Adão, teu descendente vai esmagar a cabeça da serpente, mas esteja sabendo que ela vai morder teu calcanhar. E qual é a nossa luta? É essa. Então, esta aliança, meus irmãos, mostra-nos que o Senhor estabeleceu com Adão uma concepção onde haveria uma guerra de descendências, certo? Esta guerra nós lutamos até hoje, certo? Mas quem é o descendente que nos representa que vencerá essa guerra? Será? Então observem, temos aí um prenúncio de vitória. Desde o início está decretada a vitória de Cristo Jesus sobre o pecado e sobre a morte, certo? Então, o primeiro estágio é esse proto-evangelho, esse evangelho primário que nos é dado ainda lá em Gênesis. Lá no comecinho já tem evangelho para aquecer nosso coração. Já tem evangelho para nos conduzir. Adão e Eva foram evangelizados. Essa pergunta é interessante. As pessoas, pastor, o povo relatado no Antigo Testamento, como é que eles creram se eles não tinham evangelho? Tinham, o evangelho estava lá. Cristo estava lá desde o começo, Ele esteve com os profetas, Ele esteve com os juízes, Ele esteve com todos. Você não consegue ver Jesus em Neemias? Maravilhoso. Jesus está o tempo todo presente. Então, o primeiro estágio é o proto-evangelho. O segundo estágio é o momento em que aparece a figura de Noé, Gênesis 9, 8 a 11. Deixa eu ler aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Mas olha só que interessante o texto traz para nós aqui. Rapaz, os diáconos não perdoam, Diz aí o texto. 9, de 8 a 11. Disse também Deus a Noé e seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais,
os animais selváticos que saíram da arca, com todos os animais da terra, e estabeleço a minha aliança com vocês, ou convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. O que Deus está dizendo aqui? Para Adão, perdão, para Noé, que as suas garantias continuam valendo. Deus não anulou nada. Segunda coisa, que ele estaria pessoalmente envolvido na manutenção da vida. Percebam, de toda a humanidade que existia naqueles dias, sobraram quantas pessoas? Quantas, gente? 8. Ou seja, Deus manteve o indês da vida. Quem lembra dessa expressão? Ou seja, a vida não acabou. Deus não destruiu a humanidade. Ele refreou a maldade. Mas a humanidade estava lá, representada, né, e presente na família de Noé. Certo? Então ele está aqui, por meio dessa aliança, garantindo manutenção da vida. Tá? E assim, ele continua sustentando as condições para que a redenção aconteça. Então, esse segundo estágio nos informa sobre isso. E o terceiro estágio? Aí entra aqui a figura de Abraão, não é? E aí a gente começa a pensar em fé. Ora, disse Deus, ou o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Abraão, nesta aliança que Deus estabelece com ele, as promessas são renovadas, para que a humanidade não esqueça. E aí, ele mais uma vez afirma que a garantia para o nosso sucesso é ele mesmo, como eu falei no início, lembram? Então, Abraão traz para nós a condição visível, não é? Dessas promessas. Abraão que vai começar a mostrar para nós como todos aqueles rituais de holocaustos e tudo representavam a presença do Senhor no meio do povo, não é? Então Deus começa a sinalizar a sua presença. E aí vem o estágio 4, Deus e Moisés. Quando o Senhor, não é, depois de despertar a fé do povo, estabelece a sua lei. Êxodo 19. Alguém quer ler para mim aí rapidinho? 19, 5 e 6. Isso. Olha que interessante, aqui Deus sai da perspectiva particular e começa a transformar a coisa em uma realidade comunitária. Até então ele vem falando com Moisés, com Adão, com Noé, com Abraão. Em Abraão ele já promete uma extensão. Mas quando chega em Moisés, ele diz: vocês são meu povo. Vocês são meus sacerdotes. Vocês vão levar o meu nome. Vocês vão me representar diante da humanidade. Vocês vão anunciar o que eu tenho feito. E vocês estarão ligados a mim por meio da obediência. Tá? Então, santidade aqui é uma exigência da parte do Senhor. E quando a gente pensa em santidade, é exatamente isso. Santidade, meus irmãos, nada mais é do que separação, consagração, tipo assim, é meu. Você já fez isso? Já foi numa loja e falou assim: ó, eu vou querer isso aí, separa para mim. Santidade é isso. Deus está dizendo assim: ó, esse povo é meu, separado para mim. Por isso ele não deve se envolver com isso e com aquilo. Tá certo? Então,
aqui na aliança com Moisés, nesse quarto estágio, nós percebemos essa ideia de pertencimento do povo em relação a Deus. O povo aqui é lembrado de que eles pertencem ao Senhor. Esta aliança nos faz lembrar de que nós não somos nossos, nós somos do Senhor. Tá certo? E aí, a quinta aliança, não é? Deus e Davi, segundo Samuel 7, 12 a 16, nos traz a perspectiva messiânica. Davi é quem começa a mostrar para nós como Jesus ia fazer as coisas, como na verdade ele vinha fazendo as coisas, tá? Então é interessantíssimo observar o que esse texto nos fala, porque ele já apresenta para nós a obra do Messias, não é? A obra do próprio Jesus. Meus irmãos, 3 minutos a gente termina, tá bom? Então, observe aí, 7, 12, 16, olha só, eu vou ler só alguns versos aqui, não vou ler todos não, mas você anota aí e leia em casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti, olha aqui o proto-evangelho, o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Então, quem é que reina em Davi? Jesus. Jesus, meus irmãos, ele tem 3 ofícios, que é verificado em todo o ministério, que é o ofício profético, o ofício sacerdotal e o ofício real. Jesus, ele é profeta, Jesus, ele é sacerdote e ele é rei. Ele é profeta porque traz a vontade do Senhor. Ele é sacerdote porque media a nossa relação com o Senhor. E ele é rei porque nos lidera, nos conduz. Certo? Então o ministério, ele tem essas mesmas perspectivas. Ele é profético porque anuncia a palavra do Senhor. Ele é sacerdotal porque media a relação do povo com Deus. E ele é real porque envolve liderança. Então percebam, meus irmãos, que Cristo ele vem para ser tudo isso em nossa vida. Seu reinado é eterno, ao passo que o de Davi não foi, mas apontava para o reinado de Cristo Jesus. E traz a nós, meus irmãos, a certeza de que todas as coisas, pertencem a Jesus. Então a Ele todo o domínio. Então estas alianças nos levam a entender o quê? Que a plenitude de tudo, a consumação está em Cristo Jesus. E é Ele, por meio da sua graça, que nos adota, nos perdoa, purifica e santifica. Então em Cristo nós, meus irmãos, estamos vivenciando a plenitude de tudo isso que foi prometido nesses pactos e alianças que o Senhor estabelece, renova, assegura e garante ao longo de toda a história humana. Tá certo? Então, guardem, o que eu fiz? Guardem no coração essa percepção de que as alianças do nosso Deus são propositais. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Qual é a finalidade do que Cristo faz? É para que Deus seja tudo em cada um de nós, não é? Ou seja, não haja reservas em nosso coração, lembrando-nos sempre de que Ele faz tudo isso por meio da sua providência, do seu propósito, por meio da sua vida perfeita e santa. Logo, nós somos salvos pelo sangue. Não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Amém? Então percebam que o Senhor, meus irmãos, trabalha de modo perfeito, abrangente, para que nós estejamos aqui, não dentro da igreja, mas nessa condição de filhos e de servos. Leve isso a sério. Leve isso muito a sério. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio
desta compreensão. É muito maior que nós, é infinitamente mais poderoso, mas, ó Deus, é extremamente gratificante e honroso podermos nos encontrar diante desta verdade. Sendo assim, meu Pai, nos ajuda a que esta compreensão redunde, meu Deus, em glórias ao Teu nome, por meio de uma vida santa e digna do Senhor. Assim, meu Pai, nós oramos, agradecidos ao Senhor por este auxílio, no qual confiamos. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e o consolo do Santo Espírito seja com toda a igreja do Senhor, hoje e por todo sempre. Amém.